Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma dúvida de toda mãe. Mas antes eu queria iniciar então com a nossa visualização diária. Então, feche seus olhos, respire profundamente, relaxe. Aproveite esse momento para se conectar com você, para se conectar com seu bebê. Visualize o seu bebê dentro de você. Visualize ele crescendo, se nutrindo com o seu amor, com o seu carinho. Emane bons pensamentos para ele. Lembre-se que tudo aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o seu bebê, ele é uma extensão de você, ele também sente. É fundamental a gente sempre ter bons pensamentos, passar sempre boas energias para o nosso bebê. Esse momento que é um momento de visualização, mas também de meditação, é um momento muito especial. Faça esse momento mais vezes durante o dia, se conecte com você, se conecte com seu bebê, isso é muito importante. Vá criando esse vínculo desde o início. Respirar fundo, ele acalma o coração. A gestação é um período que ela traz muitos medos que são inerentes à gestação. Toda mãe tem medo, umas mais, outras menos. E ter esse momento de conexão, esse momento de relaxamento, é muito importante para diminuir a ansiedade, para aquietar o coração. Então, sempre que possível, pare, feche seus olhos, respire fundo e se conecte. Flua bons pensamentos para o seu bebê. Então, para quem não me conhece, eu sou a Kathleen. Eu sou a mãe do Eduardo, de 3 anos e meio. Estou na minha segunda gestação agora, esperando o bebê, hoje está com 11 semanas. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma dúvida que é super comum, né, para qualquer mãe, principalmente as mães ditas mães de primeira viagem, né, que estão passando por essa experiência pela primeira vez. E é super normal, uma dúvida super comum, super normal. Mas antes, para tudo, deixa eu contar para vocês que no dia 28 de janeiro, das 9 às 11 horas da manhã, eu vou estar realizando a jornada gestacional natural. O que é essa jornada? Vai ser um momento que eu vou compartilhar com vocês várias técnicas de terapias naturais para diminuir os desconfortos, né, que são inerentes à gestação. Enjoo, dores. Vou compartilhar com vocês técnicas de massagem para o parceiro, né, para o seu companheiro estar fazendo você no dia do parto, para diminuir dores, as dores do parto, né, para dar uma aliviada. Vou estar compartilhando com vocês técnicas para diminuir os desconfortos durante a gestação, como inchaço, dores nas pernas, dores de cabeça. Então vai ser assim, um momento super especial. Para participar é bem fácil. Você entra no site www.terapiagestacional.com.br. Lá vai ter um link, você acessa o link, coloca seus dados, faz sua inscrição e confirma depois no e-mail, tá? Não esquece de dar uma verificada se não caiu no spam. E vai ser incrível. Essa jornada vai ser 100% online, 100% gratuita. Então eu espero vocês no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, tá? Hoje eu tô tomando água bastante, porque eu estou muito jovem. Depois daqui eu vou sair, já vou colocar um pontinho aqui de acupressão para melhorar.
Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre essa dúvida, né, que paira qualquer maternar, né? Maternar, que seria: depois que o meu bebê nascer, será que eu vou dar conta? Quem que não pensou nisso ainda? Eu confesso que eu tinha essa dúvida frequentemente. Durante toda a gestação eu tive, e mais ainda depois que o Eduardo nasceu, assim, nos primeiros dias, né? Que tudo é novo, então a gente ainda não, nos primeiros dias, a gente ainda não entende se é choro de fome, se é choro de sono, a gente não sabe ainda, todo choro é igual, não consegue identificar. Mas calma que você vai saber identificar, mas isso leva um tempo, né? Um certo tempo. Nos primeiros dias, você não sabe ainda. Então é muito comum essa dúvida. Eu duvidava, às vezes, da minha capacidade de cuidar de outra vida, né? Quem nunca pensou nisso? Eu sempre gostei muito de planta, mas nunca, muitas eu deixei morrer, né? Por falta de água, ou excesso de água. Eu ficava pensando, meu Deus, se uma planta eu não consigo cuidar, como vai ser com meu filho, né? E então era uma dúvida muito frequente. Muitas mães que preencheram o questionário têm essa dúvida, né, da inscrição. Tem um pequeno questionário para inscrição da jornada e muitas mães têm essa dúvida. E hoje, né, na minha segunda gestação, eu vejo que a minha principal dúvida é se eu vou dar conta dos dois. Eu fico pensando assim, meu Deus, é complicado, né? Não é fácil. Mas dois, mas eu sei que é possível, então, né? Toda mãe consegue, a gente consegue. Mas, de fato, nós usamos muito o instinto, né? O instinto materno, ele é muito poderoso, acredite. Mas além de todo o instinto, o que eu quero trazer hoje para vocês são duas coisas. E uma delas é que é fundamental estudar para ser pai, é fundamental estudar para ser mãe. E hoje, isso é desde o início, isso é na gestação já. Estudar desde o início, cada fase que você vai passar, cada momento, para estudar tudo com base científica, para saber qual a melhor forma, né? E hoje o Eduardo maior, né, com 3 anos e meio, eu diria que é ainda mais desafiador, né? E realmente estudar e não seguir a manada, não seguir o que todo mundo faz, e realmente fazer o diferente, né? Não seguir o que todo mundo diz, mas seguir com base científica, realmente com conhecimento naquilo que se está fazendo. É desafiador, mas é recompensador, muito recompensador. Mas por que se informar? Por que é importante estudar? Por que é tão necessário, Kevin? Por que você diz isso? Veja bem, cada fase é diferente, né? Em cada fase é necessário buscar informações, é necessário buscar informações para o parto, é necessário, a gente viu fazendo plano de parto quanta coisa que não faz parte do nosso dia a dia, né? E quanta coisa que, se a gente não se informa, pode ser feito e que não deveria, não precisaria e pode trazer de alguma forma um certo prejuízo, né, para nós. Então, como é importante estudar para o parto, como é importante estudar para a gestação, como é importante estudar para a amamentação. É importante, para amamentar é necessário se informar, né? Como que é a pega correta, o que pode atrapalhar, como facilitar essa conexão, como que meu companheiro pode ajudar. Então, é necessário, né, essa informação. E veja bem, se você não se informa, qual que é a consequência, né? Talvez por falta de informação você não consiga amamentar, né? Eu vou dizer que eu, apesar de toda a informação,
que eu busquei sobre a amamentação, eu sabia como que era a pega correta, eu sabia o que podia atrapalhar. O que pode atrapalhar? O bico pode atrapalhar, pode dar confusão de bico, cheiros muito fortes podem atrapalhar. Como que eu posso facilitar essa conexão? Quanto mais colo eu dou, mais perto ele está do seio, mais ele vai mamar, mais ele vai ter essa necessidade de sucção. E como que meu companheiro podia ajudar. Apesar de tudo isso, mesmo assim ainda tive muita dificuldade. E tive que recorrer a uma consultora de amamentação nos primeiros dias. E, na verdade, assim, o grande papel que ela fez na minha vida, assim, que eu agradeço imensamente, foi me empoderar. Foi falar, você consegue, é difícil, mas a pega tá correta, tá tudo certo, mas é difícil realmente. E você vai conseguir, saiba que é difícil, mas você vai conseguir. E eu lembro que ela falou pra mim muito claro assim, foca em 15 dias, que em 15 dias tudo vai melhorar. As fissuras vão melhorar, você vai se acostumar, o teu corpo vai se habituar, e o equilíbrio entre você e o bebê, né, da sucção, ele vai se equilibrar, a quantidade de vezes que ele vai mamar, então tudo vai entrar em equilíbrio. Foca em 15 dias. E eu foquei em 15 dias e realmente em 15 dias tudo melhorou. Mas foi necessário me informar, saber que existia uma consultora de amamentação que poderia me auxiliar também. Então é importante, cada fase é importante, né? Nos primeiros meses, né? Por que é importante nos primeiros meses estudar? Para saber que forma correta eu posso estimular meu bebê. Sabia que você pode e deve estimular o seu bebê de forma correta? Por que de forma correta? Porque o excesso de estímulo ele pode ser prejudicial. Então, o que ele necessita de estímulo nos primeiros meses da vida dele? De que forma eu posso estimular ele, né? Então, como que eu obtenho esse tipo de informação? Estudando. Na introdução alimentar. A introdução alimentar é um mundo à parte. Eu confesso que eu comecei a estudar sobre a introdução alimentar, o Eduardo, ele ainda não tinha nascido. Comecei a ler sobre a introdução alimentar, né? Ele ainda não tinha nascido. E eu tinha essa necessidade de buscar, de saber, né, de que forma eu posso fazer melhor, né? E uma introdução alimentar, como fazer, que formas, existem várias formas de fazer a introdução alimentar, qual o momento correto de fazer a introdução alimentar. Você sabia que uma introdução alimentar mal feita, no momento errado, que a criança ainda não tem os sinais de prontidão, não tem os sinais que está no momento dela, né, de introdução alimentar, pode acarretar diversos problemas futuros, como obesidade, diabetes, compulsão alimentar, seletividade excessiva, alergias, muitos outros problemas. Então é sério, é algo muito sério, que você não vai querer ficar no achismo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Então, eu sempre digo que apenas seguir a manada, seguir o que todo mundo faz, o que a minha mãe fez, o que a minha tia fez, com base no que elas fizeram, né? Com base no que? E torcer para que tudo dê certo, ou estudar, dar o seu melhor, né? E para criar filhos saudáveis, felizes, sem traumas, sem neuras, não meros sobreviventes, né? Então, mas deu certo com a minha mãe, deu certo com a minha tia, deu certo, enfim, com fulano de tal. Deu certo comigo? Será mesmo que deu certo? Será que todas as pessoas não trazem aí diversos problemas? Obesidade, compulsão alimentar, não trazem traumas escondidos? Será que realmente deu certo? Então, você vai querer pagar para ver? Eu não quis. E assim, é fácil o processo? Não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, se informar, né? Fazer o seu melhor
Para quê, né? Para que a sua criança ela cresça de forma saudável e autônoma. É isso que a gente procura, né? Que a criança ela tenha autonomia, né? Que não seja um dependente. Para que cresça e seja lá na frente um adulto saudável, não apenas fisicamente saudável, mas psicologicamente saudável, né? Mentalmente saudável. Uma pessoa decidida, que não tenha medo de fazer escolhas, que saiba escolher e correr atrás daquilo que realmente quer, que seja feliz com ele mesmo, né? Então é para isso que eu estudo e, e me esforço, né, cada dia, né, para que meu filho ele não cresça com uma criança cheia de rótulos, né? Você é tímido, eu sou medroso. E eu cresci assim. Então, assim, quem que nunca escutou? Ah, ele é envergonhado, ele é tímido. A criança, ela chega num lugar, ela não sai sorrindo pra todo mundo. Você não sabe, não chega sorrindo, né? Arreganhando de dente pra todo mundo, né? E às vezes a criança chega, ela não conhece ninguém, e a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, como ele é envergonhado. Gente, é um rótulo que você tá criando a criança. E pra criança, a criança, ela é muito literal. Aquilo que ela escuta, ela tem como verdade. Então, você fala pra criança que ela é tímida, que ela é envergonhada, ela vai acreditar. Eu sou tímido, eu sou envergonhado. E uma coisa é os outros falarem de vez em quando, como acontece com o Eduardo, né? A gente chega num lugar, alguém fala, e eu falo, não, gente, ele simplesmente não te conhece. E outra coisa totalmente diferente, e aqui é o ponto da questão, é o pai e a mãe falarem diariamente para a criança. Falarem com frequência. Você é tímido. Ah, você é envergonhado mesmo. Ah, você é desajeitado. Ah, você não tem jeito. Só um minutinho. Me perdi aqui na gravação. Gente, só um minutinho que deu um erro aqui. Deu. E porque quando o pai e a mãe falam, quando é o pai e a mãe, tem um peso muito grande. Porque a gente acredita, né? O pai e a mãe, nós somos o centro da vida dessa criança. Então, quando o pai e mãe falam, é verdade, é literalmente verdade. Eu acredito fielmente naquilo que eles estão falando. Então, meu pai e minha mãe falarem frequentemente que eu sou tímida, que eu sou uma criança bagunceira, desajeitada, eu vou acreditar nisso, eu vou internalizar isso e vou acreditar nisso enquanto eu viver. É muito difícil. Eu cresci ouvindo isso, que eu era uma pessoa, uma criança tímida, que eu era tímida. E foi muito difícil para mim vir, por exemplo, hoje aqui na frente de vocês e falar ao vivo, Facebook, YouTube, Instagram, é muito difícil para mim. Foi uma barreira muito grande. E isso foi durante a minha vida inteira. Ah, no colégio tinha que perguntar alguma coisa, eu era aquela que estava com dúvida, mas não perguntava porque eu era tímida. Será que eu era tímida mesmo? Será que eu não era só uma criança mais calma? Tem vários temperamentos, né? Isso é muito interessante. Cada criança, cada pessoa tem um temperamento, né? Tem o colérico, tem o temperamento da raiva, tem o melancólico. E será que não era simplesmente meu temperamento, que era uma pessoa mais introvertida, mais calma? E será que necessariamente era uma timidez? Não sei, eu sei que eu cresci ouvindo que eu era tímida e eu internalizei que eu era tímida. Então, cuidado com os rótulos, né? Então, o que a gente deseja, né? Para que a gente estuda, né? Para que realmente a gente crie um adulto que não precise passar por isso, né? Que seja saudável mentalmente, né? Que não seja principalmente tão dependente, né? De mim ou dos outros. Que não precise, que tenha autonomia. Uma criança com autonomia é lindo, é fantástico. Então, como que eu chego nisso? Estudando, me informando. Qual a melhor forma, né? É uma luta diária, né?
não é fácil. Como eu já disse, é muito mais fácil seguir do que todo mundo faz. Mas nós já estamos colhendo vários frutos com o Eduardo, né, de 3 anos e meio. Não porque ele é melhor do que as outras crianças, ou nós somos pais melhores, não é isso. Nós não acreditamos nisso em nenhum momento e nem em nenhum momento falamos algo do gênero para ele sobre isso. Mas nós acreditamos que nas nossas escolhas, nós acreditamos nas escolhas que têm embasamento científico, né? E não estamos apenas reproduzindo um comportamento que às vezes é passado de geração em geração sem questionamento, sem questionar, né? Mas porque nós acreditamos em todo o potencial que ele tem, né? Assim como toda criança tem um grande potencial, nós realmente acreditamos nisso. E a gente acredita que ele pode, né? E a gente sempre deixa isso muito claro para ele, que ele pode ir aonde ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser, desde que com o esforço próprio dele, né? Desde que ele sempre tenha foco e respeite, né? O principal, que respeite os outros, respeite ele mesmo. Então, acreditar na criança é o primeiro passo, assim. Então, eu já estou com problema na gravação aqui. E a pergunta, né? Voltando à nossa pergunta. E aí, eu vou dar conta? Como eu já disse, nem sempre é fácil. Maternar não é fácil, né? Na maioria do tempo é muito difícil. É mais fácil deixar, às vezes, a criança na frente de uma tela, na frente de uma televisão, né, de um tablet, do que colocar ele, por exemplo, para cozinhar comigo. Criança de 3 anos e meio é um desafio. Mas, ou então sentar no chão com ele, brincar ali uma meia hora, para encher o potinho dele de amor. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar do potinho de amor, que isso eu achei fantástico quando eu li sobre isso, né? Eu escutei sobre isso, sobre o potinho do amor. Eu não sou expert nem em educação positiva, nem em comunicação não violenta, né? Mas eu sempre estudo um pouquinho de tudo. E uma das coisas que eu escutei, né? Que eu li foi sobre o potinho do amor. É o que eu digo a vocês. Então, imagine uma criança, né? Que cada criança, ela tem um potinho. Onde ali ela deposita os sentimentos dela. E esse potinho, ele se está abastecido de amor, a criança está em equilíbrio. Ou seja, ela está tranquila, está aquela criança feliz, ela está bem. Então, quem já tem filho consegue visualizar bem isso. O dia que meu filho está bem, ele está com o potinho dele de amor abastecido. E se esse potinho ele não está abastecido de amor, mas ele está abastecido de ausência, enfim, como que a minha criança vai estar? Ela vai estar geralmente angustiada, vai estar aquela criança irritada, o dia que ele não está bem, vai estar ansiosa, vai estar em desequilíbrio. Então, tem dias que a gente fala, tem dias bons e dias ruins, né? Como que eu faço? E aí vem a chave, né? O ponto-chave da questão. Como que eu faço para encher esse potinho? Então, diariamente, você deve, através de ações, através da linguagem, né, da criança, encher esse potinho, né? O Dudu, por exemplo, eu sei que a forma com que ele requer, né, que ele se sente amado, que ele expressa o amor dele, é através do tempo de qualidade, né? Eu falei, eu já comentei com vocês sobre o livro As 5 Linguagens do Amor para Criança, que é um livro fantástico, outro dia eu vou falar novamente, e eu sei, eu descobri, e isso foi uma descoberta
assim, excepcional na nossa vida, assim, que deu uma mudança assim, muito legal, saber qual linguagem que eu me comunico, qual linguagem que meu marido se comunica, qual linguagem que o Eduardo se comunica. Então, e eu sei que a linguagem dele é o tempo de qualidade, que é onde ele requer que eu fique com ele, que eu dedique o meu tempo inteiramente para ele. Então, quando eu fico com ele, só com ele, ele se sente amado. E precisa de muito tempo? Precisa ser o dia inteiro? Não, não precisa. Às vezes 15 minutos, meia hora que eu dedico exclusivamente para ele já é o suficiente para ele encher o potinho dele e ele ficar essa criança calma, equilibrada, carinhosa, amorosa. E é muito interessante porque às vezes o que acontecia, né, é que ele falava, mãe, brinca comigo, e a gente sempre tem muita coisa no dia a dia, né? Ah, espera aí, filho, que agora eu tô fazendo isso. Agora eu tô respondendo um cliente, agora eu tô trabalhando aqui no celular. O celular mesmo, ele ficava extremamente irritado, porque ele se sentia incomodado, né? E eles percebem, né, que você não está focando neles, eles percebem que você não está utilizando o seu tempo exclusivamente para eles, que ele não é o centro ali naquele momento. E como eu disse, não precisa de muito tempo. Mas ele ficava uma criança extremamente irritada e é os dias ruins que a gente chama, né? Mas daí ele jogava coisas no chão, gritava, ficava ansioso, em total desequilíbrio. E daí isso fazia com que eu também ficava irritada, e daí era uma bola de neve, né? Então, se a sua necessidade, se a necessidade dele diária é suprida, se você sabe que isso faz com que essa criança fique em equilíbrio, fique bem, não fique angustiada, não fique ansiosa, mas fique uma criança tranquila, amorosa, fique bem, por que não utilizar essa informação, né? Eu fico imaginando, quando eu lembro, fico mais lembrando, né, na verdade, quando eu não tinha essa informação, assim, como era o nosso dia a dia, né? Então, o dia que estava mais corrido para mim e que eu não abdicava de meia hora para ficar realmente com ele, como mudava o nosso dia? Quando eu ficava junto com ele no celular, como mudava, né? O nosso dia? Como ficava um dia estressante e ele chateado e eu chateada porque daí ele fazia várias coisas que me deixavam irritada e não é fácil. Então, o que acontece é que quando é suprida essa necessidade, né, quando o potinho de amor ele está cheio, né, ele passa a brincar sozinho, ele mesmo brinca ali meia hora comigo, eu fico realmente ali com ele, daqui a pouco ele levanta, vai lá e começa a brincar sozinho. Então, naturalmente, sem eu falar, filho, fica brincando sozinho que eu preciso fazer algo. Ele naturalmente faz isso. Assim eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo trabalhar, arrumar a casa, sem precisar gritar, sem precisar brigar, sem precisar colocar ele no modo zumbi. Vocês já ouviram falar do modo zumbi? O modo zumbi é engraçado. Na verdade, não é engraçado. Na verdade, é triste. Se você já observou uma criança que ela fica na frente da televisão, ou um tablet, tenta conversar com ela. Quando ela tá ali vendo um desenho, vendo alguma coisa, tenta conversar com essa criança. Ela, se você observar, ela fica igual um zumbi. Ela nem pisca. Essa criança, ela fica tão centrada ali, muito, não é engraçado, né? É triste no final, né? Na realidade. Mas é muito cômodo, né? Deixar na frente de um tablet, deixar na frente da televisão. Mas o que essa tela vai trazer de consequência, né? Você já pensou nisso? E o pior, depois que eles passam um tempo ali, quando você tem que desligar, quando você resolve desligar, como que eles ficam? Porque uma hora você vai ter que desligar, né? Eu já fiz isso, já deixei várias vezes. Precisava cozinhar, precisava falar com o cliente, precisava, eu precisava, eu ainda não tinha esse conhecimento, né, do potinho de amor do Eduardo, e eu precisava e eu deixava ele assistindo vídeos de avião, ele adora vídeos de avião.
E vídeo de avião, desenhos, alguns desenhos. Ele vai entrar aqui. E... Oi, amor. Tudo bem? Cadê o papai? Tá tomando banho? E daí você fugiu? É? Vem cá. Cada oi pro pessoal. Assim, oi, gente, eu tô todo molhado, não sei porquê. Gente, eu tô todo molhado, não sei por Por que você tá todo molhado? porque não Você tava na chuva? É. porque eu tava tentando colocar toda a água do rio no cano que tá na estrada, só que aí não dava. Não dava? Tá. Então tá. Então tá, né? Você pode ir lá em cima um pouquinho? Não. Não. Ixi, escuta. O papai tá te chamando. Acho que ele tá precisando de ajuda. Será que ele ficou sem toalha? Será? Corre lá pra ver o que tá acontecendo. Corre lá, corre lá. Corre lá, sobe a escada devagar. Ó, tá escutando? Que foi? Ó, papai, você tá precisando de ajuda, papai? Que foi? Acontece. Eu tô ficando sem bateria. Ai, gente. Esse meu pequeno. Derrubou tudo aqui. Então, nossa. Então tá, erros acontecem. Quem não conhecia, esse é o Eduardo. Uma figurinha da minha vida. Que tira tudo que tava aqui bonitinho. Mas vamos lá, vamos voltar pro que eu estava falando. Então, estava falando que eu já deixei, né, o Eduardo na frente da tela e ele virou outra criança completamente, assim, ele ficou uma criança super irritada, ele começou a fazer coisas que antes ele não fazia, como morder, bater e pedir coisas, enfim, foi coisa. Ele mudou completamente, assim. Isso que eram desenhos, né? Eram vídeos escolhidos a dedo, assim. Eu não deixava ele ver qualquer coisa. Mas a gente chegou um momento que a gente viu que era isso que estava de diferente, né? E que realmente a gente às vezes falava pra ele, vamos brincar, vamos andar de bike. E ele não queria. E ele não queria, só queria ficar na frente da televisão. Então, foi só a gente decidiu cortar completamente. Então, foi a gente cortar e se esforçar para encher esse potinho, né, dele de amor, que a gente viu a diferença. Em 2 dias a gente viu a diferença. Então, e ele agora é outra criança. Então, é muito mais fácil, né? Como eu disse, seguir a manada é muito mais fácil, mas e a consequência? Porque tem consequência, né? É muito mais fácil, por exemplo, quando o bebê tá chorando, colocar um bico na boca. Colocar um bico pra calar o choro, né? O bico, ele, na verdade, ele é um cala-boca. Um cala-boca aceitável, vamos dizer assim, pela sociedade, né? Então, é muito mais fácil colocar um bico do que acalmar, colocar no colo, saber o que está acontecendo, tentar entender, né, esse choro, de onde ele vem. Mas como ficar sem bico? Se todo mundo usa, se todo mundo usou, eu sei que todos usam, mas e depois? A maioria usa, né? Eu não usei, o Eduardo também não usou. O que esse bico ele traz, né? Além de todo o problema, né, ortodôntico, e não se engane com aqueles que dizem que são bicos ortodônticos porque vai prejudicar da mesma forma. E para largar,
Eu não conheço nenhuma história de criança que largou e não sofreu, e não passou por nenhum tipo de sofrimento, né? Então, precisa, né? O Dudu, ele não usou, não teve confusão de bico, não teve problema ortodôntico, não teve trauma, não teve choro, porque ele não precisou largar algo que ele nem conheceu, né? E a necessidade de sucção. Algumas crianças têm essa necessidade de sucção grande, né? O Dudu, ele tinha, mas ele sugava o peito. Ele sugava o peito, é mais cansativo, sem dúvida, mas foi o melhor para ele. Então, quando, né, eu optei pelo melhor para ele, né? Não tenho dúvidas, não tinha dúvidas quanto a isso. Nossa, mas você não tem vida, né? Estou incomodada aqui que está caindo tudo. Vamos ver. Nossa. Tenho vida, sim, e eu não vivo pro meu filho. Pelo contrário, eu trabalho, eu estudo, eu ajudo várias mães, compartilhando aquilo que eu já estudei, aquilo que eu tenho conhecimento, continuo a estudar e eu tenho meu espaço de pilates, estética, terapias naturais. Então eu tenho bastante coisa para fazer, mas a minha prioridade sempre foi e sempre será o meu filho. Então, quanto a dar conta, né? Nem sempre a gente dá, mas às vezes a gente dá uma surtada assim, legal. Mas ter um companheiro, né, que esteja alinhado com os seus pensamentos ajuda também muito, porque daí os dois trabalham juntos, né, com o mesmo objetivo e se ajudam mutuamente. A maternidade, ela deve ser dividida na mesma proporção, né? Assim não fica pesado demais para ninguém, né? Nem sempre é assim, eu sei. Aqui também não é tudo perfeito. Às vezes eu tenho que lembrar, né, para o marido, que é função dele também. E tá tudo bem. Nós somos seres imperfeitos, né? Estamos fazendo o nosso melhor para acertar, mas nem sempre nós vamos. Nem sempre nós vamos acertar, né? Mas o melhor nós estamos fazendo, né? Então, e eu vou te falar, é a sensação de chegar no fim do dia e ter aquela sensação de que fez o seu melhor, ela é impagável, né? Não tem preço. Nossa, que coisa, gente. Ok. Então, uma coisa muito importante é, se possível, tenha uma rede de apoio, né? Porque quando nós dividimos as nossas dúvidas, quando nós dividimos nossas angústias, o nosso maternar, ele fica muito mais leve. Então, essa rede pode ser família, essa rede pode ser outras mães. Só tenha cuidado com esses grupos de mães, às vezes tem alguns conselhos, assim, um pouco absurdos, né? Então desconfie se for algo assim muito absurdo, né? E procure saber, né, se tem base científica nesse conselho para antes de fazer ou usar qualquer coisa. Mas esses grupos de rede de apoio são muito bons para compartilhar dor, para compartilhar medo. Então são sempre muito bem-vindos, né? E para finalizar, respondendo a grande questão, eu vou dar conta? Muito provavelmente sim. Você não vai ser fácil, vai ser difícil. Muito provável que não seja um mar de rosas, mas também não precisa ser um mar de espinhos. Quando você se cerca de ajuda, quando você se cerca de conhecimento, de informação, passar por cada fase, tanto da gestação quanto do seu filho, passar por cada fase com conhecimento, com informação e com uma rede de apoio, com ajuda, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, né? E
e não passar de qualquer forma, né? Fazendo de qualquer forma, qualquer jeito, que pode acarretar numa bola de neve e criar problemas lá na frente que não precisavam. Então, monte sua rede de apoio, busque informações confiáveis, né, com fontes confiáveis, né, e deixe o seu maternar de forma mais leve. A jornada ela é árdua, mas ela é recompensadora. E se você não estava no início da live, deixa eu te avisar que no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, das 9 às 11 horas da manhã, vai estar acontecendo a Jornada Gestacional Natural. Essa jornada ela é 100% online, ela é 100% gratuita. E eu vou estar compartilhando com vocês, eu estou preparando um material muito especial. Eu vou estar compartilhando com vocês sobre as melhores formas de utilizar terapias naturais para diminuir os desconfortos, né, que são inerentes à gestação. Então, eu vou estar ensinando vocês, e o companheiro de vocês, chame ele também, porque vai ser bem legal. Vai ter um momento em que eu vou estar ensinando como ele pode estar fazendo massagem em vocês para diminuir inchaço, diminuir dor, para auxiliar no parto, para diminuir os desconfortos, né, as dores do parto. Então, vai ser um momento muito legal. Para você fazer a inscrição, basta você entrar no site www.terapiagestacional.com.br. Lá vai ter um link, e daí clica no link, preenche lá os dados, você vai receber um e-mail, confirma no seu e-mail, confirma para ver se não caiu na caixa de spam, e eu vou esperar vocês lá, hein? Vai ser um momento muito especial. Obrigada, então, a todos que participaram aí pela presença. Tenham um excelente dia e nós nos vemos amanhã.